E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver o que o craque Miller e a galera lá do Mesa Redonda falaram após mais uma vitória do São Paulo para cima do Red Bull Bragantino. Jogo muito difícil, por sinal. E aí essa sequência muito positiva do São Paulo. E será que o São Paulo pode brigar pelo título brasileiro? Vamos estar vendo tudo isso no vídeo de hoje. Então antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E ajudando a bater a meta de 5 mil inscritos, estamos quase chegando lá. Bater essa meta e depois ir para de 6. A gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo, você já sabe, eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. A gente vai debater e comentar muito sobre o tricolor do Morumbis. Créditos, direitos autorais, vou deixando na descrição sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Voltou, cara! Você voltou, Paulinho! Eu não podia perder meu guerreiro, o Chico não podia perder meu guerreiro. Mostra ali, ó, o Miller ali, ó. O Miller, ô Tadei, o Miller é o seguinte, aqui eu aperto aqui o jogo, eu já meto no jogador. O Miller ele controla. O Paulinho, emocionalmente essa semana, ele tá derrubado. Aqui é uma opinião diferente aqui, jogador. O que aconteceu aí? Foi pênalti ou não ali? Foi pênalti. Ah, tá. Lógico que tinha que falar que foi pênalti. Bom. Pênalti, eu saio Agora, daqui Mas ele e falar, queria que eu falasse que não foi, viu? Agora, Miller, o São Paulo vinha de uma sequência de 4 jogos sem perder. O Zubeldia começou a mesclar, pensando em 3 competições. E quando começou a fazer isso, São Paulo perdeu a sequência de invencibilidade, teve várias derrotas, e aí ele vem para 4 vitórias. Venceu o Criciúma 2-1, Bahia 3-1, Bahia e Atlético Paranaense disputam parte alta. Venceu os dois, Atlético Paranaense 2-1 na Arena e venceu o Braga, que é parte alta, 2-0. Aqui, teoricamente, só quem não disputa o Campeonato do São Paulo é o Criciúma. E vai pro G4. Quarto lugar com 27 pontos. E venceu o Cruzeiro também, que tá em sétimo. Tô falando nessa sequência, né? Ah, tá. A pergunta, com isso colocado, e o Miller fala já do jogo, e depois a pergunta é, com esse momento, consegue olhar para título ou, gente, é briga de G4 para esse São Paulo? E o jogo de ontem, Miller? Não, o jogo de ontem o São Paulo foi jogou muita bola, mereceu a vitória do começo ao final do jogo. O time do Bragantino, claro, sem o Elinho, é um outro time, porque o Elinho tá jogando muita bola, né? Sim. Mas o São Paulo tem um diferencial, nós sabemos todos, não é, Sérgio? O Lucas, ele realmente é um jogador diferente. Desequilibra. Ele desequilibra as partidas, né? Ontem ele foi um fator assim, preponderante para a vitória do São Paulo, né, Lucas? Então acho que o São Paulo ontem foi muito bem no jogo. Para mim foi uma das melhores partidas que o São Paulo realizou. Eu vou em todos os jogos do São Paulo no Morumbi e ontem realmente o São Paulo arrebentou contra o E tem Bragantino. 2 peças vitais, né, Miller? Caleri, exatamente. Então o Lucas assumiu essa responsabilidade de jogar por ele e pelo Caleri, pela ausência do Caleri, entendeu? O fato do Palmeiras e do Flamengo, que são os líderes lá, juntamente com o Botafogo... Mas eu acredito também, respondendo essa outra pergunta tua, que hoje o São Paulo, claro, tem que olhar para título. Já tá ali perto do G4. É título, Chico, também? Falta muito jogo, Pra muito mim- campeonato pela frente ainda. Para mim, o campeão brasileiro vai ser o São Paulo. O fato, Tadei, do São Paulo, do Palmeiras e do Flamengo serem um dos principais favoritos à conquista da Libertadores pode desviar um foco ali para Libertadores na hora que a Funila esquece o brasileiro e o São Paulo dá esse bote aí. O São Paulo também tá na Libertadores, mas o elenco de Flamengo e de Palmeiras tem um elenco mais robusto para as competições simultâneas. Mas o São Paulo vem num crescente muito interessante, né? Mesmo com, como foi dito, com 2 jogadores que são titulares absolutos que não estavam, o São Paulo fez uma partida excepcional contra um time difícil de jogar. Um time que Time chato. chato contra todos os times grandes é encardido. Então, eu acho que sim, que o São Paulo tem que ver lá, não só chegar entre os 4, mas para brigar De por olho título, na até parte. porque é o São Paulo, é um time de tradição. Mas né? pode perder o Zubeldia, hein? Rafa, então, tirando da minha boca, tem um detalhe interessante que é esse. Se por um acaso, eu tava conversando aqui com o Bacete, nós dois São Paulinos, né? O São Paulo perdeu o Osório para a seleção mexicana. Tá? Perdeu o Baúza para a seleção argentina. Isso. Perdeu o Dorival pra Dorival para a seleção seleção brasileira. Dificilmente um treinador fala não para uma seleção. Vamos ver, o Zubeldia não estava no banco ontem, porque de novo foi expulso, tem que melhorar isso, hein, Zubeldia? Critiquei muito o Abel, você está indo pro mesmo caminho. Você volta num jogo, já é suspenso no outro, atrapalha o São Paulo, né? Não tem um peso, 2 medidas, não. Aí o auxiliar técnico, integrante da comissão, foi perguntado sobre esse interesse da seleção equatoriana no Zubeldia. Lá no Equador, todo mundo conhece muito bem o trabalho do Zubeldia. Vamos ouvir o que o integrante da comissão técnica do Zubeldia falou dessa possibilidade de uma proposta da seleção equatoriana para o técnico do São Paulo. Nosotros estamos hoy en Sao Paulo, estamos muy a gusto, muy gustosos de ficar acá, tenemos un compromiso, un contrato, después se va a especular siempre
no solamente Luis, está Almada, están 4 o 5 entrenadores más. Entonces, en cuanto a nosotros como comisión técnica, nuestro pensamiento y nuestro trabajo está en São Paulo. O pensamento está em São Paulo, mas se bem uma proposta, estuda, né, Paulo? Vai estudar, mas eu acho que eu creio que esse desafio de estar em São Paulo, Campeonato Brasileiro, eu creio que ele fica. Bom, vamos aguardar, o tempo vai dizer. E o tempo diz que a seleção brasileira, o pênalti para o São Paulo em cima do Nestor, do Pedro Henrique. Você tem ele aí separado pra gente, Fini? Vamos ver como é que foi, ó. Tá aí o Nestor dentro da área, tem um toque de mão nele, nas costas aqui. Vê se dá pra aproximar depois. Aí. Isso é pênalti, gente? Não, isso não é nada. Viu, Tadei? Isso é pênalti? Parecendo o Zé Buscar. Foi pênalti, não foi pênalti? Nada. Nada? Foi nada. Tadei? Não. Nada? Chicão? Nada, perigo de gol. Miller? Perigo de gol. Olha, Garrafa, o VAR brasileiro, todo mundo sabe que é Deixa na horrível. tela, filho. Isso. É horrível. Para o VAR brasileiro, isso é pênalti. O VAR europeu jamais daria um pênalti desse. Olha lá, ó. Nada, né, gente? Pelo amor de Deus, não pode. Eu tô É jogo de acompanhando- contato, eu né, tô futebol? acompanhando Hã? a Eurocopa, tá louco. São os lances que no Bacete. Brasil... Na Eurocopa, o jogador... Bacete, na Eurocopa, o jogador... Olha, se o Foi Rodrigo mão Nestor na me bola, falar vai que mão essa na bola, vai, intensidade segue o é jogo. suficiente pra empurrar, E outra- é óbvio que ele valorizou. Mas aí ele tá no direito dele. E outra? O pior... Pois não, Tadei. Lá vem o São Paulino O agora. Wesley não valorizou contra o Rafinha. Quanto demora? Exatamente. O que o Wesley fez no clássico contra o Rafinha? Para. Quanto Dois demora o pesos, VAR? duas medidas? Calma que a gente vai ter dois pesos, duas medidas nesse próprio jogo. O Tadei fala primeiro. Tem outra situação. O quanto demora o VAR no Nossa, futebol brasileiro? É um parto, Meu velho. Deus do céu. Sul-Americano, olha a Copa América aí, tá louco. o vergonha. juiz não tem autoridade nenhuma. O cara faz a falta, o cara fica na frente da bola, o cara pega a bola, o cara fez a falta, se não deixa a bola, toma cartão. É isso. Tem que mudar a regra, porque o futebol tá muito parado. Ontem você viu até no jogo da seleção, mudando um pouco de assunto, desculpa Não, a gente vai mudar o chegar lá. assunto, não teve jogo, teve teve só jogo. pancadaria o jogo inteiro. Horrível. jogo. Agora, horrível. o pior, e foi meio que unânime que não foi pênalti, né? O pior é que acontece um lance muito parecido e aí não é marcado. É o lance em cima do Lucas. O Natan com o Lucas, ó. Vê se não é parecido. Se aquele foi pênalti, esse deveria ser, vamos ver. Pera aí, quer ver, ó? Olha lá o braço dele. Né? Teve mão nas costas. Se der pra aproximar, vamos ver se a gente vai Mesma conseguir situação. aproximar. Se der pra aproximar, mas tá a mão nas costas E aí. esse foi pênalti. Ou seja, partindo do princípio que ele deu aquele, olha lá. Se ele deu aquele, tem que dar esse, não E aí, tem? Em Bacete? termos de critério. Mas E sabe aí, o que eu Bacete? acho? Fala. Nesse lance, Ah. o Lucas não tá com a bola completamente dominada. Há uma disputa entre o zagueiro e o atacante. talvez por isso. O Nestor tava indo lá pra linha de fundo. Os dois estão brigando pelo espaço. Bandeira, não tava nem Marcelo, existindo vai dormir. gol. Vai dormir, Marcelo. pô. Mas o que me incomoda mais é que o mesmo árbitro, no mesmo jogo, ele deu um pênalti que a bancada de forma unânime entendeu que não foi pênalti. Se ele deu aquele pênalti, porra, ele tinha que ter dado esse. Que eu acho que a maioria vai entender que também não foi pênalti. Eu tô certo, tô certo. Comparando os dois, esse foi mais pênalti. Foi mais pênalti. Foi mais esse que pênalti. outro, Mas exato. assim, consegue entrar na cabeça do cidadão. Se o cara deu. Põe o primeiro lance, filho, por favor. O primeiro pênalti, do Nestor que ele marcou. Olha o pênalti que o cara marca e depois olha o pênalti que ele não marca. Primeiro o que ele marca. Vai, vamos lá. Ó. Mãozinha nas costas. Pênalti! Ele tava sentindo gol, Bacete? Pênalti! ele Olha tá com a lá, bola mãozinha nas completamente costas. dominada. Mãozinha na cintura. Olha o Pênalti. toquinho que deu. Ele marcou. Pra todo mundo aqui não foi pênalti. Vamos pro segundo lance. Dá uma olhada agora. Outro lance, muito parecido com o Lucas e o Nestor. O Lucas e o Natan, quer dizer. Aí. Como é que ele pode não dar esse pênalti e dar aquele? Porra, não é possível que não vão chamar esse árbitro e falar, meu, você tá maluco? Critério. É um absurdo. Né? E teve um outro lance de pênalti. Olha o lance aí. Eu não daria esse pênalti. Olha, eu sabe o que eu faria? Tiraria o VAR. Eu não daria nenhum dos dois. Dava Tiraria o responsabilidade VAR. pro árbitro, porque o árbitro não tiraria o tá com VAR, responsabilidade pronto, nenhuma. acabou. Não, precisa eu de acho que é a VAR. qualidade de quem toma conta do VAR, né? Ô, Garrafa, mas do jogo, pra mim foi uma das melhores partidas que o São Paulo fez esse ano. E tem mais um lance polêmico, a gente vai falar no jogo, Miriam. Vamos falar do jogo. Vamos pro outro lance aí, ó. Agora gosta de é o Luiz polêmica, Gustavo. É o Luiz Gustavo com o Thiago Borba. Entrou por baixo. Que é isso? Nossa, que é isso? Ele não deu nada. Nada, segue na pelota. E aí, Bacete? Ele não atingiu nem a bola e nem nada. Ele atingiu o jogador. Pênalti. Esse é o único pênalti que teve no jogo pra mim, ou Eu não? também acho. Pra Pra mim, você, Mineiro, foi pênalti não? Pênalti. Pênalti, Chico. Pênalti claríssimo. Ah, bom, Bacete. Tadei, Pênalti, claro. Paulo. Claro. Legal, tô vendo você mais feliz, como mudou de assunto. Você... Já comenta aí o que você tá achando desse São Paulo que parece que passou
e se livrou deste momento de instabilidade. O tricolor vem 4 vitórias seguidas. Ontem foi uma grande partida do São Paulo. Não foi uma grande partida do São Paulo. São Paulo controlou o jogo? Não, São Paulo não controlou o jogo. Porém, nós temos que lembrar que esse tipo de vitória é o tipo de vitória que faz um time lá na frente brigar ou não por títulos. Tem muitas equipes, Flamengo, Palmeiras, principalmente Flamengo e Palmeiras, que mesmo quando não joga bem, vence jogo. Que não cria nada, assim, mas uma bola vadia, a bola bate e entra, um cruzamento, acha um gol, um pênalti. Isso acontece. Não vai ser todas as partidas que o São Paulo vai ser extremamente superior ao seu adversário, não vai ser todas as partidas que o São Paulo vai controlar totalmente o jogo, não vai ser em todas as partidas que o São Paulo vai amassar, chutar 10, 15, 20 bolas no gol. Mas o importante no jogo, no campeonato de pontos corridos é: acabou o jogo, você tem pontuado. Principalmente, acabou o jogo, você ter pontuado 3 pontos dentro de casa, e acabou um jogo fora de casa, você, se não tiver pontuado 3, ter pontuado pelo menos 1. E se a gente lembrar o São Paulo do ano passado, tinha que se esforçar muito para vencer os seus jogos. Se o São Paulo não desse 100% de si no ano passado, o São Paulo não conseguia vitórias. O São Paulo às vezes perdia jogo fácil, às vezes o São Paulo estava ganhando de 1-0 e tomava um empate. Esse ano não. Outro exemplo, o jogo São Paulo contra o Cruzeiro. O São Paulo foi superior ao Cruzeiro o jogo todo. O São Paulo tomou um apavoro no Cruzeiro no primeiro tempo. O Cruzeiro sufocou, deu muito trabalho para o São Paulo. Mas o que conta? Os 3 pontos. Os 3 pontos na tabela é o que conta. Então, o Zubeldia ainda está trabalhando. O Zubeldia tem muito pouco tempo. Apesar do time, eu acho que a grande questão é: o Zubeldia está fazendo um trabalho tão bom que parece que ele está há muito tempo no cargo. Mas não. O Zubeldia também acabou de chegar. O Zubeldia ainda está tateando o elenco. O São Paulo vai ter reforços nesse meio de temporada. E aí sim a gente vai ter um norte para esse tricolor. São Paulo vai brigar pelo título brasileiro? Isso pode acontecer. Se São Paulo continuar aí nessa toada aí de terceiro, quarto, quinto, quarto, terceiro, chega na 30ª rodada, na 28ª, na 30ª rodada, onde o campeonato começa a se decidir, faltando aí 8, 10 rodadas, é quando o campeonato se decide. Vai para a reta final, os times colocam tudo dentro de campo, começa a fazer conta, pô, se ganhar esse jogo aqui. E tudo isso depende de toda a trajetória do time durante o ano. Então o São Paulo vem jogando bem, às vezes, por exemplo, o jogo de ontem, não é que o São Paulo jogou mal, é que o jogo foi um jogo difícil. O São Paulo não conseguiu se impor, isso não significa jogar mal. O São Paulo contra o Cuiabá jogou mal, o São Paulo contra o Vasco jogou mal. O jogo de ontem foi um jogo que o Red Bull não sufocou o São Paulo não sufocou o Red Bull, foi um jogo difícil, um jogo tenso. E o Campeonato Brasileiro ele tende a ser assim. O Zubeldia ainda vai fazer alterações. O jogo de ontem ele continuou com 4-2-3-1. Vocês sabem que eu tenho as minhas críticas a esse sistema, principalmente quando o Luciano atua por dentro. Fez gol de pênalti. Quase errou o pênalti ontem. O gol de jogada do primeiro gol foi ele que chutou. Beleza, mas e aí? E a criação durante todo o jogo? São Paulo se torna um time muito limitado, muito previsível. Limitado e previsível quando o Luciano atua por dentro. Fica um time muito lento. Porque o Luciano é meio. Assim, quanto mais próximo da área, quanto mais próximo do gol o Luciano tiver, melhor é pro time e para ele. O Luciano se torna mais perigoso, o Luciano se torna mais decisivo. O gol do André Silva, o Luciano estava onde? O Luciano estava armando? Não, o Luciano estava dentro da área. Finalizando, é ali que ele tem que ficar. A grande questão é, como o São Paulo joga com 4-2-3-1, o Luciano passa mais tempo armando o time do que dentro da área. Às vezes o meu dia tem que entender que, eu tenho que abrir mão de algumas convicções, talvez jogar num 4-4-2 facilite mais o Luciano dentro da área e eu ter 2 meias móveis do que jogar nesse 4-2-3-1, deixar só o André Silva ou só o Caleri lá na frente. Não é todo jogo que você tem que se prender a esse esquema. Tem muitos de vocês que não gostam. Agora, graças a Deus, com o Ferreirinha numa boa fase, ele tá mudando, tá sendo um 4-2-3-1, mas ao invés de ele atuar com 3 meias, ele tá atuando com
2 meias e o Ferreirinha atuando de ponta. Né? O Lucas está jogando aberto, mas o Lucas não joga de ponta porque o Lucas não fica fazendo jogada de linha de fundo o tempo todo. O Lucas ele atua do meio para dentro e o Luciano atuando de meia central. Ou às vezes ele atua com, por exemplo, no jogo contra o Atlético Paranaense, ele atuou com o Lucas de meia central e o Rato, mas o Rato também não é ponta, o Rato é meia ponta. Ponta mesmo que a gente tem pelo outro lado é o Eric, que é esse meia. E pra gente entender a grande diferença é, o Ferreirinha ele sempre dribla buscando a área. Sempre o corte do meio do Ferreirinha é buscando entrar dentro da área. O Rato não. O corte do Rato quando ele puxa para a esquerda é sempre buscando o meio de campo. Então ali a gente já consegue ver que o Rato ele é um meia ponta. Ele atua como meia. O Ferreirinha ele é um ponta. Extremamente aberto, geralmente pisando na linha lateral. E vocês sabem, eu já falei aqui 1 milhão de vezes, eu gostaria de ver o São Paulo atuando com 2 pontas. O Érico de um lado, o Ferreirinha do outro e o Lucas ali de 10. Por quê? Porque o Ferreirinha e o Eric, eles têm capacidade de tanto atacar quanto voltar para defender. Talvez eles não defendam tão bem quanto o Nestor e o Wellington Rato, mas eles conseguem recompor até mais rápido que Nestor e o Wellington Rato, porque eles são jogadores rápidos. A gente também tem que entender a diferença entre marcar e recompor. Marcar e recompor são coisas diferentes, mas tudo isso o Zubeldia ainda está tateando, o Zubeldia ainda está aprendendo, o Zubeldia vai acertar e vai errar, porque é um começo de trabalho, isso é normal. A gente tem que entender que o Zubeldia ele vai acertar e ele vai errar. Talvez jogar num 4-4-2 seja melhor, talvez jogar num 4-3-3 com 2 pontas abertos seja melhor. Tudo isso a gente vai descobrir com o tempo. Ele não é um treinador que costuma mexer tanto em esquema tático. Às vezes ele troca peças, mas o esquema ele sempre tenta manter. É um bom treinador, está sendo cogitado para a seleção equatoriana. Torcer para mais uma vez nós não perdermos mais um técnico, né? Mas eu vejo o São Paulo com um mais grande nível de evolução. O São Paulo pode sim brigar pelo título brasileiro e eu acho que o São Paulo vai ganhar alguma coisa essa temporada. Deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!